Olá você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Apostolado Católico. Eu sou o Marterson e queria falar um pouco sobre a polêmica atual no Brasil, a chamada PEC do fim da escala 6 por 1. Na verdade, não vou aqui debater o texto da PEC, ok? Eu quero mais discorrer sobre algumas opiniões que eu tenho e que eu julgo que eu deveria trazer para cá a respeito desse ponto, tá? Em primeiro lugar, eu sou terminantemente contra a escala 4x3, mas também sou contra a escala 6 por 1, tá certo? Agora, o que eu defendo aqui é uma visão um pouco mais ampla e não simplista que a esquerda e a direita querem fazer no Brasil. Para começar, no Brasil, o debate atual é o seguinte: se a esquerda propõe algo, a direita é contra só porque foi a esquerda quem propôs. Da mesma forma, se a direita propõe algo, a esquerda é contra só porque foi a direita quem propôs. No fim das contas, é um bando de políticos que não querem o bem do brasileiro. Eles querem o bem político deles. Aquilo que gera dividendo político para mim e para o meu grupinho, eu defendo. Aquilo que não gera, eu sou contra. Ok? E eu já vi diversos argumentos, tá? Argumentos bons. E o que eu queria falar aqui? Primeiro, a questão do fim da escala 6 por 1, na minha opinião, é uma questão de dignidade humana, né? Eu sou católico, aqui é um apostolado católico, e muitas vezes nós não vemos o trabalhador tendo uma dignidade como ele merece. Agora, eu sou contra o fim da escala 6 por 1? Eu sou. Mas eu também sou contra uma certa visão de que normalmente o empresário é o vilão. Já percebeu isso no Brasil? Eu sou contador. Eu sou professor de finanças, contabilidade, tributação. Eu sei que no Brasil, muitas vezes o empresário é tratado como vilão. E muitas vezes a criança, o jovem, o adulto é ensinado, através de uma doutrinação ideológica, que o empresário é o vilão e o político é o salvador. Eu não tenho essa visão maniqueísta de que um lado é santo e de que o outro é demoníaco, tá? Eu acredito que, apesar do empresariado, de fato, juntamente com a classe trabalhadora, arrastar o Brasil nas costas, tem sim um certo empresariado corrupto, tá certo? E que deseja explorar o trabalhador. Da mesma forma que, apesar de muita dificuldade, apesar de muita relutância, eu tenho que admitir que tem alguns políticos bons, tanto na esquerda como na direita, ok? São poucos, quase nada. Mas enfim, eu, Marterson, sou contra a escala 6 por 1. Eu acho que o trabalhador, a trabalhadora precisam ter mais tempo para si, precisam ter mais tempo para se cuidar. Eu acho que eles precisam ter mais tempo com a família, até porque isso faz parte da própria dignidade humana. Eu acho interessante, como eu postei no meu Facebook, existe uma certa turminha neoconservadora que vive gritando aos quatro cantos do mundo que o marxismo cultural e o comunismo eles querem destruir a família tradicional. Ao mesmo tempo que esse mesmo neoconservador é a favor da escala 6 por 1 e que nada destrói mais a família hoje em dia do que uma certa ética liberal, consumista, que faz o sujeito ser parte, ser membro de uma engrenagem. É como se o sujeito vivesse para trabalhar. É a ética do trabalho, é só o trabalho. E a pessoa trabalha e praticamente não tem tempo para si, não vê o filho crescer, não tem tempo para a esposa. Enfim, obviamente, eu não sou criança de achar que a redução de um dia na escala de trabalho vai resolver todos os problemas, por exemplo, de uma família. Não é só isso, tá? Eu acho que esse debate deveria ser estendido a mais outros tópicos, como, por exemplo, a possibilidade do trabalhador ser pago, ser remunerado em hora trabalhada. Nos Estados Unidos é assim. E quando eu digo que nos Estados Unidos é assim, eu não estou aqui caindo naquela arapuca de querer comparar Estados Unidos e Brasil e querer imitar os Estados Unidos. Eu não faço isso, tá? Tem muita coisa boa que funciona lá, mas que não funcionaria aqui, tá? Por exemplo, uma das coisas que as pessoas gostam muito de comparar é a produtividade, né? Normalmente o trabalhador brasileiro, ele produz um quarto daquilo que o trabalhador americano produz. Aí quando você começa a pesquisar, aí você sabia que a maioria dos americanos tem carros?
Eles não ficam 2 horas dentro de um transporte público como nós ficamos no Brasil, né? Eu falo nós de modo geral, graças a Deus eu não fico. Mas o brasileiro fica 2 horas no trânsito, no ônibus para chegar no trabalho. E para voltar, mais 2 horas. Outra coisa, aqui nós temos uma lógica de distribuição das empresas dentro da cidade meio que esquizofrênica, né? Como assim? Na sua cidade é assim, como é? As pessoas moram na periferia, só que 90% dos cargos, dos trabalhos, eles estão em 5 bairros da cidade, o centro e mais alguns bairros de elite. Então, 90% da capital e região metropolitana, 90% das pessoas precisam sair e se deslocar para 5 ou 6 bairros. As pessoas precisam cruzar a cidade inteira. Em algumas cidades americanas não é assim, tá? As empresas de comércio e serviço, ou seja, as empresas que empregam, elas estão espalhadas na cidade. Mas aqui no Brasil não. Aqui as cidades elas são construídas para terem bolhas, né? Existe a bolha dos empregos ali, as bolhas das empresas ricas, e aqui nós temos a bolha da periferia. Aqui na minha cidade, Fortaleza, é assim, tá? Aqui em Fortaleza você percebe claramente a cidade dividida, né, na periferia e na orla, né? Então, veja, eu não consigo ser contra a escala 6x1. Eu acho que o trabalhador merece mais dignidade. Só que, ao mesmo tempo, nós sabemos que, de fato, muitas empresas, em especial micro e pequenas empresas, que são as que mais empregam no Brasil, elas precisarão de algum tipo de benefício. E adivinha só, nem esquerda nem direita estão debatendo isso. Reforma tributária que está sendo regulamentada e em breve terá a criação da lei complementar, não reduzirá tributos para o Brasil, tá? Não reduzirá tributos. Alguns setores serão prejudicados. No cofre do Estado não terá um aumento de tributos, mas terá lobby. O Estado brasileiro ele diminuirá a tributação de alguns setores e aumentará em outros. Alguns setores serão mortos, né? Então, só que ninguém está debatendo, por exemplo, a possibilidade da redução de tributos para as empresas do Simples Nacional. A redução de tributos, por exemplo, para o MEI. Ou até zerar o MEI. Algum tipo de benefício para o MEI, algum tipo de crédito tributário para o MEI. Ninguém debate isso. Por quê? Porque o debate no Brasil não é técnico, não é tributário, não é contábil, não é financeiro. O debate no Brasil é ideológico. E os argumentos são os piores, né? Ah, mas é porque se o trabalhador tiver um dia a mais de folga, as empresas vão quebrar. Primeiro que isso é um falso dilema, né? Isso é um dilema fajuto, porque não é assim que funciona. No lugar de você, direitista, dizer que as empresas vão quebrar, por que você não está esbravejando, cobrando o teu deputado, teu senador, para, de fato, vamos reduzir a escala 6x1, vamos colocar 5x2, e vocês, de direita, deputados, senadores, vocês vão lutar para reduzir a tributação das micro e pequenas empresas. Até porque estamos debatendo exatamente a reforma tributária, seria um momento ideal para isso. Mas não. É só um debate ideológico. Se a esquerda propôs, a direita tem que ser contra. Se a direita propõe, a esquerda tem que ser contra. Né? E, como eu digo, fica querendo fazer aquela comparação. Ah, mas é porque o brasileiro produz pouco, o americano produz mais. O americano tem carro, o americano mora perto do trabalho. O americano dificilmente sai de sua cidade para ir trabalhar em outra cidade. O americano tem poder de compra, o brasileiro não tem. O americano se mata de trabalhar, é verdade. Inclusive, a lógica de produção deles é muito mais ferrenha e selvagem do que a nossa. Só que no fim do mês, eles sabem que eu trabalhei 30 dias, eu posso comprar aqui, se eu quiser, comida para minha casa durante o ano inteiro. Com um mês de trabalho. O americano compra comida para o ano inteiro. O brasileiro, com um mês de trabalho, ele compra comida para 4 meses. Né? E veja, com um mês que eu estou falando assim, tá? Eu tô fazendo aqui um cálculo financeiro. Vamos imaginar que o cara pega todo o salário dele e compra comida. Salário mínimo, 2 salários. Ele comeria 3 meses, 4 meses. Aí a gente entra, por exemplo, no ponto que eu abordei, a questão do veículo. O americano tem uma facilidade absurda para comprar veículo.
Quando a gente compara o preço com a conversão do dólar, dá vontade de chorar o preço de um Corolla aqui e o preço de um Corolla lá. O preço de um Fiat Mobi aqui com um BMW lá. Dá vontade de chorar. É praticamente a mesma coisa. Vamos desburocratizar, vamos facilitar para o brasileiro comprar carro, vamos reduzir os tributos sobre os veículos para o brasileiro comprar, em especial o brasileiro que ganha menos de 5 mil reais por mês. Não se debatem isso. O brasileiro tem que ficar dentro de um ônibus. 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Como é que fala em produtividade assim? Percebe como esse debate não é tão simples assim? Percebe como a esquerda e a direita enganam o povo? A direita e a esquerda só defendem seus próprios interesses, enquanto o povo continua aí sendo humilhado, trabalhando igual um escravo, ganhando pouco, não tendo poder de compra, não tem tempo para viajar, não tem tempo para usufruir. A vida pessoal, familiar e espiritual vai sendo destruída, vai sendo corroída, e um monte de pobre besta comprando uma narrativa de políticos, por exemplo, direitistas que trabalham 3 dias por semana. Deputado direitista que é contra o fim da escala 6x1 e trabalha 3 dias por semana. Ganha 44 mil reais por mês. O brasileiro nasceu para ser trouxa. O brasileiro que milita em prol de político no Brasil, ele nasceu para ser trouxa. Eu não preciso de escala 6x1, 5x1, 5x2. Eu faço minha própria escala. Mas eu estou falando aqui porque eu vejo pessoas que infelizmente não têm uma vida digna, porque precisam viver para trabalhar. E o debate vai sendo levado para questões ideológicas, porque tudo aqui termina com ideologia.